canto é bem interessante, a música é interessante porque sempre pode nos remeter a questão tanto consciente, né? De a gente pensar na letra, no que a gente está a cantar e linkar nosso relacionamento com Deus e aí sorrir, chorar, se ajoelhar e mais. Como também a questão emotiva. Né? O professor, ele trabalhando conosco essa questão da música versus emoção, né? E como na sala de aula tinha várias igrejas, ele brincava assim, ó, os batistas, eles são tão batistas que às vezes cantam sem perceber que são pessoas. Eles têm muito de fundamento teológico, mas eles esquecem da questão emotiva. Já os pentecostais, meu amigo, tem tanta emoção que às vezes nem parece uma pessoa e não pensa o que está fazendo. Né? Ele só despertou isso em nós na questão do equilíbrio, né? Então, poxa, eu estou cantando, eu preciso me emocionar, né? Mas também preciso me emocionar continuando sendo adorador, né? Então vamos começar esse encontro cantando a música dos Montes Correm para o Mar, que eu ouvi, né? Eu pensei nessa música exatamente para ligar a questão de liderança, né? E o Rogério falou agora de cansaço. Uma das coisas com as quais nossa gente luta é o cansaço, né? Mas quando a gente lembra o sacrifício da cruz, aí as nossas forças se renovam e a gente continua servindo a Deus, amém? Então vamos louvar, vamos cantar essa música, né? Louvando a Deus, refletindo e linkando, né? Se você pudesse chorar, se ajoelhar, esteja livre, amém?
refletir, que a gente cante o amor dele para sempre. O que sempre encoraja o nosso coração é esse desafio de já conheço, estou fazendo alguém crescer em Jesus, mas eu preciso falar. Né? Esse é o nosso desafio, falar de Jesus, falar e não se calar. Né? Então que Deus nos abençoe. Né? Obrigado. É muito difícil ter todos vocês num momento, num horário, num dia como está acontecendo hoje. Eu estou até emocionado aqui pela quantidade de vocês que veio aqui, né? Então, graças a Deus, é resposta de oração. Resposta de oração, porque a nossa vida está com muita demanda. Você, sabe, você planeja um dia, um compromisso, o outro tem, e fica difícil. Todas as vezes é difícil. Então, hoje, nós estamos bem representados aqui pelos EGs. Sentimos falta de algumas esposas de vocês, mas pelo menos metade de cada casa está aqui, né? E se Deus quiser, vai melhorando a vida que tempo passa. Eu queria orar antes da gente Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Situações que nós não enxergamos, que ocorrem nos bastidores por causa desses homens aqui, dessas mulheres aqui, que estão lá na linha de frente, em alguns lugares, em algumas situações, tocando, participando, envolvidos na vida das pessoas, esses irmãos que amam essa igreja, que estão aqui por amor a Ti e também estão lutando para que a nossa igreja seja cada vez melhor. Nós somos pais de famílias, temos aqui filhos, temos netos, e nós nos interessamos pelo avanço do Teu reino, pela obediência à ordem de Jesus, de ir e fazer discípulos, pelo modelo que a gente encontra na Bíblia, de publicamente e de casa em casa, e a gente está fazendo o possível para seguir esse modelo, apesar das nossas limitações, mas obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Muito obrigado. Eu oro pela vida de cada líder aqui, Senhor. Líder em treinamento, anfitrião. Conforme Paulo fala em Timóteo, tem cuidado de ti. Tem cuidado de ti e da doutrina. Assim salvarás tanto a ti mesmo como aos outros. No sentido de que cada um vai crescer e vai alcançar outros também. Pai, cada um aqui precisa estar bem. Fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos, Pai. Para que, se nós estivermos bem, a gente vai cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Tem gente que depende até de nós para uma palavra de conselho, nossa vida como exemplo, depende de nós para dar uma direção, depende de nós para podermos ajudar no crescimento espiritual, para guiar nossa família. Então, nos ajude a estarmos bem. Que essa noite seja bem proveitosa, para a gente ter um alinhamento aqui, não com o pastor Edgar, com o pastor Paulo, com o Rogério, ter um alinhamento aqui com Deus. A obra é tua. O Senhor é o nosso líder. O Senhor é o nosso mentor, o nosso mestre 24 horas por dia. Se nós estivermos alinhados contigo, é o que interessa. Então nós dedicamos esse tempo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar uns minutinhos para fazer uma retrospectiva sobre nossos PGs. Né? Nós começamos 6, 7 anos atrás. Eu estou colocando essa data porque em 2011 fizemos algumas iniciativas, o Gerson estava na época, mas a gente foi pegando mais força em 2012, 2013. No começo dos PGs, houve assim um despertar, uma euforia, talvez alguns irmãos assim com alguma relutância, talvez até pensando assim, será mais um modismo da igreja? Vai passar. Pode ser que alguém tenha pensado assim, outros já uma adesão de imediato, é isso, vamos para frente. E a gente
pregou já sério sobre isso. Não sei quantos de vocês lembram na Copa de 2014, né? Preparamos uma série, A Bola da Vez, né? Que até alguns falaram assim, já estamos cansados de ouvir falar sobre QG. Mas procuramos de todas as maneiras impregnar a igreja com a visão e tudo mais. E a gente sabe que não pode parar, seja nos cultos, seja em outros encontros, porque, como já temos aprendido, se parar de tocar no assunto, a visão vaza. E entra gente nova, não pega o conteúdo anterior e vai se enfraquecendo. À medida que o tempo foi passando, nós fomos indo muito bem, mas parece que nessa subida, depois dá uma estagnada assim. Não sei se vocês perceberam isso, né? Também tivemos algumas dificuldades, né, na própria liderança da igreja, né? Perdemos o pastor André, mas já antes disso a gente percebeu que estávamos assim meio num platô. E se a gente não se cuidar, a tendência é perder o pique, perdermos o ânimo, a energia. E é hora da gente depender, como começamos, depender de Deus e tomar cuidado para a gente corrigir nossa vida e ver a estrutura como um todo também, não é? Eu queria ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 1. Eu não vou demorar muito, irmãos. É só uma introdução para eu fazendo aqui. 2 Timóteo 1, 5 até o 7. Eu vou ler aqui, tá? 2 Timóteo 1, 5 a 7. Recorde-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós começamos um curso, você já fez um curso aí, uma faculdade, um curso de violão, alguma coisa assim, a gente começa muito animado. E a nossa tendência é a gente perder o ânimo. Oséias que deve saber quantos alunos começam e quantos terminam, né? Então a gente já fez parte muito disso aí. Parece que a obra de Deus não é diferente. Porque lá em Apocalipse, é uma exortação bem dura de Jesus: eu tenho contra você. Eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Interessante que, apesar de falar de um amor para com Deus, isso acontece, né? Marido e esposa, se não tomar cuidado, ao abandonar o amor do namoro, o amor da descoberta, do início, acaba acontecendo a monotonia na vida. E nós também, irmãos, não é à toa que está essa palavra aqui que Paulo fala: eu estou te lembrando. Eu estou te lembrando, para você despertar. Na atualizada fala: reavives o dom que há em ti. Nessa NVI fala: mantenha acesa, mantenha viva a chama do dom de Deus. Eu quero ser bem sincero para falar para vocês que após 25 anos aqui na igreja, se eu somar mais 10 de convertido, eu percebo em mim que eu preciso tomar cuidado para não deixar minha vida no piloto automático. Da gente estar acostumado com a vida cristã, assim como nós éramos acostumados com a vida antes de sermos cristãos. Cuidando, correndo daqui para lá, daqui a pouco a vida cristã torna-se um jeito de viver que está mais no automático, né? Já temos os horários, temos os nossos compromissos,
No meu caso, eu tenho que pregar, tenho que aconselhar, tenho que estar fazendo planejamento, e fazendo isso como se as coisas assim previsíveis. Lá no livro de 1 Samuel, fala que as portas do templo continuavam abertas. Os sacrifícios continuavam sendo feitos. O povo vinha, sacrificava para Deus. Só que o Eli, que é o sacerdote responsável, parece que o autor sagrado até faz um certo trocadilho quando fala que Eli já não enxergava mais. Ele já estava num processo de cegueira, mas o processo de cegueira de Eli não era só o processo de cegueira físico. Era uma cegueira também espiritual. As percepções espirituais começaram a ficar adormecidas. Ele já não estava com aquela garra espiritual que se esperava dele. É tanto assim que ele até interpreta a Ana, quando está orando, como se ela estivesse embriagada, não é? Mas você vê a falta de noção do pastor, né? A ovelha está ali no maior fervor, mais do que ele, enquanto que ele estava interpretando a atitude dela como embriagada e até repreende. Ele dá uma bronca na mulher lá e ela fala assim com o maior respeito: não, meu senhor, eu estou atribulada de coração, eu estou machucada. Ainda bem que depois ele se corrige, né? E fala que Deus abençoe, né, a sua petição. Mas é um cuidado que a gente tem que tomar com a nossa vida, de não perder essas percepções espirituais. E aqui ele fala, eu quero frisar esse ponto aqui: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Timóteo tinha uma fé sincera que habitava, e essa questão de habitar não era temporária na vida da mãe e da avó, era algo assim real na família dele. Agora Timóteo era a terceira geração, estava carregando essa fé. E se Paulo fala para ele para despertar, é porque ele poderia abafar, poderia enfraquecer seu calor. Romanos 12 vai falar: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, fervor. Interessante que eu estava pensando numa passagem do Antigo Testamento que fala assim: toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Esse fogo não pode ser apagado. Esse altar do holocausto era aquela grande churrasqueira que era o primeiro altar quando o adorador chegava ao templo. Então eu fico imaginando, todo dia o sacerdote, quando ele tira da cinza da churrasqueira, não fica lá as brasas? Então de um dia para o outro, então ele tirava as cinzas, tirava do lixo, mantinha aquelas brasas vivas, pegava mais lenha, colocava ali em volta e o fogo continuava aceso, não era para apagar. Isso aqui tem a ver com uma certa responsabilidade, que a gente pensar de maneira simbólica, se preparar a lenha demanda um certo trabalho, né? Pegar a lenha, fazer a lenha, limpar a cinza. A gente poderia até pensar aqui, né? Limpar nosso coração da sujeira, do pecado, pela oração, a gente, pela leitura da palavra, reacender, né? Eu ainda procuro em toda a leitura da palavra de Deus pegar pelo menos um versículo, se eu não consigo ter esse todo, ficar pensando naquele versículo para me reacender, me requentar, me reavivar. Então essa responsabilidade era do sacerdote. O fogo não podia apagar. Lá em 1 Tessalonicenses ele fala: não apagueis o Espírito. É interessante que o Espírito Santo é ligado ao fogo, né? Uma certa ligação, veio em línguas de fogo, lembra disso? Sobre as pessoas, né? Deus é ligado ao fogo, o fogo purificador, lá no Monte Sinai.
série de passagens nesse sentido. Então, todos os meios espirituais precisam ser utilizados para a gente não deixar esse fogo apagar. É um culto para nos reavivar. É um PG para nos reavivar. É você no seu quarto sozinho, você procurando um reavivamento. Então, se eu fosse pregar sobre esse texto aqui, eu faria assim uma proposta, né? Todo crente é responsável pelo aquecimento do seu coração. Você não pode transferir para outra pessoa. Por isso que Paulo repetidas vezes fala, tem cuidado de ti mesmo. Então, é minha responsabilidade e é sua. Manter essa chama. Tem até um hino, né? Não sei se dá para cantar esse hino aqui, ou seja, manter. Assim, de última hora não dá, né? Sabe, foi louco. E aqui, meus irmãos, terminando, as dificuldades vão aparecer. Depois de falar isso, nesse texto, não se envergonhe, no versículo 8, não se envergonhe do testemunho do Senhor. Às vezes você vai ficar com vergonha, vai ficar tímido. Timóteo tinha uma tendência de ser tímido. Ele fala aqui no versículo 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não pensa se eu estou cuidando de um PG só. Eu estou numa santa vocação. Eu faço parte de uma causa maior, de uma conspiração que Deus está alcançando cada casa tem uma trincheira, tem um soldado, tem um grupo ali, como aquele filme do Soldado Ryan, né? Para salvar um, para salvar dois, para salvar três. Então, a causa é muito maior. E ele está chamando essa atenção. Você faz parte de uma causa. Faça como eu, não me envergonhe. Eu sei em quem tenho crido, no versículo 11. No versículo 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, o que nos foi confiado não é pela minha capacidade, não é sua. Quantas vezes eu ou você saímos de casa para ministrar no PG e a gente já começa a ter uma briga com a esposa, com o filho. Um dia difícil. E ainda você fala, hoje eu vou receber gente em casa, hoje eu vou a uma casa ministrar, mas é pelo poder do Espírito Santo que a obra é feita. Em vasos de barro quebrados, como eu, como você. Que o poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. E no 2, ele vai falar forte, fixe na graça que está em Cristo Jesus. Então a gente tem que cuidar. Eu estava assistindo esse filme Vingadores, lá eu fui essa semana com a Laís, assisti. Aí eu falei assim, detonaram com aquele herói lá, o poderoso Thor, não é? Quando eu vi o poderoso Thor lá... O senhor vai contar o filme que eu não assisti ainda, né? Eu só vou te falar assim, ele se transformou no poderoso filho do seu barriga. Quem assistiu aqui? Né? A depressão, né? O vigor de um guerreiro. O cara está melancólico, está deprimido, barriga ficou enorme, cerveja. Eu estou usando aqui, né, um símbolo aí para a gente ver grandes guerreiros se enfraquecem por descuidos. Né? Na vida real é assim. Então, nossa oração vai ser sempre essa. Tem sim. Irmãos, eu lembro os seus nomes e direto eu peço para Deus assim, cada um de vocês. Senhor, mantenha a motivação, a perseverança. Cada um deles. Servindo ao Senhor, não a nós como igreja, mas a Deus. Primeiro a Deus, depois ao povo de Deus. Eu vou continuar. Então, meus irmãos, e aí, mudando agora para uma outra fase do nosso tempo aqui, graças a Deus nós temos orado, chegou um reforço, né? O Rogério chegou para nos ajudar, já o apresentamos no culto, não sei se todos estavam. Ele veio para nos ajudar, especialmente nos PGs, vai nos ajudar em outras áreas, mas especialmente no PG, que precisávamos de foco
melhorar o nível do compromisso dos líderes, melhorar nossa atitude de busca de oração, melhorar os nossos compromissos e cuidado do líder, cada um receber um cuidado maior. Então, ele andou frequentando os seus PGs, chamando alguns de vocês para conversar, e ele já começou, né, um processo de trabalho aí, que ele vai agora explicar para nós, uma visão geral. Depois a gente vai ter um tempo para orar e para reflexão. Obrigado, pastor. Senhor, temos o navio nas imediações ao Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Neve imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan, que noite do seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências do navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burrow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burrow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima?
Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas senhor, o propósito desse Eu sei navio é... perfeitamente qual é o propósito desse navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o carro pausado! Eles têm que chegar bem baixo! Assim não! Eles têm que soltar do barco assim que cortar a água! Carrega tudo! Eu não sei onde estão! Não, senhor, vamos! Isso, já não é o seu tempo! Não, o que é isso? São soldados finados! Não, pelo amor de Deus, você me entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim. Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está sendo louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Pronto, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para o novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burnlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Vivi está feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está lá no clube. Está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais, câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação em botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer que a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Alguém já viu esse filme? E aí? O que vocês acharam? Com quem será que a igreja brasileira se parece? Pergunta que a gente tem que fazer, né? E quando eu vi esse filme, fiquei com uma responsabilidade muito forte no meu coração. E a realidade realmente é essa: multidões e multidões se perdendo. E a gente fica no conforto da igreja, né? Vocês perceberam ali, eles falam, né? Nós temos o melhor barco. Outra frase: nós somos a única esperança. E aí, enquanto isso, eles mostram uma cena lá dentro, eles discutindo como se fazer um resgate. Vocês perceberam os dois conversando? Não, o bote tem que sair assim, subindo, proa e tal. Mas nada de atitude. Bote parado. E quantas vezes a gente fica só planejando, né? Planejando. A gente tem que ir para a ação. A gente tem que ir para o combate. A gente tem que se jogar na água ali, igual o marinheiro. E glória a Deus que todos nós aqui já estamos nos botes salva-vidas, né? Todos os PGs são botes salva-vidas, né? Glória a Deus por isso. Cada um de nós aqui que está envolvido nesse ministério de PG já entendeu que a gente está nesse marzão aí resgatando almas que estão morrendo afogadas. Então, obrigado. Eu queria trazer para vocês aqui uma das definições de liderança, já que a gente está falando sobre líder. Ela é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um propósito. Então, o gráfico é mais ou menos esse aqui, né? A pessoa influenciando as pessoas para atingir um propósito. E aí, se a gente for trazer para o nosso ambiente cristão, a gente vai encontrar uma definição mais parecida com isso aqui, né? Líder é a pessoa que exerce a sua capacidade dada por Deus, e todos nós temos dons e talentos dados por Deus, para que então nós possamos influenciar um grupo de pessoas do povo de Deus. É esse povo que nós temos que influenciar. Para quê? Para alcançar o propósito de Deus para esse povo, para esse grupo. Então essa é uma definição mais ampla que fala muito conosco, né? Mas ainda não reflete a totalidade, né? A gente tem que também falar que liderança é serviço, é ser servo, né? Esse texto de Jesus aí é fantástico. Se
Se vocês lembram, os discípulos estavam voltando pelo caminho, discutindo quem seria o mais importante no grupo. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, fala: olha, eu vou contar uma história para vocês. Os governantes dos povos aí pagãos, eles exercem autoridade, domínio, controle sobre as pessoas, mas entre nós não será assim, né? E aí ele fala: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja servo, tal como o Filho do Homem. Olha o exemplo que nós temos: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando a gente amplia essa definição, tanto secular quanto cristã, a gente pode chegar numa frase mais ou menos parecida com essa aqui, né? Líder é aquele que influencia pessoas servindo através do exemplo. Ok? Muito bem. Eu trouxe para vocês os 4 pilares aqui das igrejas aqui que tem essa visão de pequenos grupos. Não sei quem já viu esse slide, mas o primeiro pilar é oração e presença de Deus. O quanto Deus está se manifestando em nosso meio. O quanto Deus é presente e real na sua vida. O quanto Ele é impactante na minha. Isso faz toda a diferença. Não existe nenhum projeto divino, aliás, humano, que resista se a presença de Deus não estiver entre nós, exercendo o seu ministério, através da oração e da busca incessante. Escola de líderes é um outro pilar muito importante, é exatamente que se fala sobre a formação. A formação realmente teórica ali, a gente colocar as pessoas numa sala, isso aqui faz um pouco parte, né, da formação, mas nós temos um portal muito bem estabelecido na igreja. Espero que todos façam parte desses treinamentos, ou aprendendo, ou ensinando, ou compartilhando, mas é um pilar importantíssimo, porque sem líder formado a gente não avança. O terceiro pilar é a multiplicação. Seria muito estranho nós termos um modelo de Cristo de sucesso estagnado. É meio que incoerente. Até porque o nosso Deus é um Deus muito produtivo, criativo. E Ele não criaria a igreja dele para ficar estagnada. Então Ele tem propósitos que a gente realmente leve essas boas novas e multiplique tudo aquilo que nós estamos vivendo. E a supervisão é um outro pilar importante, a gente vai ver mais para frente, o quanto o discipulado, a supervisão, vida na vida, um a um, um ajudando o outro, o quanto isso é importantíssimo para esse modelo realmente vingar. Bom, a gente fez aqui um pequeno exercício aqui de como é que a gente está hoje. Nós temos realmente fortalezas, né? O pastor Edgar falou um pouco sobre isso. A gente já está numa transição bem avançada, né? Já são mais de 5 anos aí no processo. Nós temos uma igreja que apoia a visão, né? Talvez nem todos estejam comprometidos com a visão, mas eu não percebi ninguém jogando contra a visão. Então é uma igreja que apoia a visão. Hoje nós temos 17 células já implantadas, então a gente não está começando do zero, isso é uma fortaleza. Nós temos uma formação de líderes formal, estruturada, né, muito boa, mas a gente vai ver que a formação de líderes não é só na sala de aula. Essa é uma parte, ela também tem que acontecer na prática lá no TG. Nós temos, já vivenciamos multiplicação entre nós, então a gente sabe, né, já sabe como fazer e nós já vimos Deus fazer. Então isso é uma fortaleza para nós já temos referência. Vários PGs nossos já multiplicaram. Conversões dos PGs já aconteceram. Nós temos um material humano na nossa igreja do Horto fantástico. Fantástico. Pessoas capacitadas, pessoas
um coração aberto para Deus. É um material, olha, eu sei o que eu estou falando, podem ter certeza que o material humano aqui é muito bom. Mas nós também temos fraquezas, temos oportunidades que a gente precisa focar, né? Os nossos PGs, por exemplo, hoje eles estão despadronizados. A gente, talvez você não perceba porque você só vai no seu. Mas quem der uma rodada por aí vai perceber que a gente não está falando a mesma língua em alguns momentos. E é importantíssimo para o modelo que haja padronização. Então a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso. O nosso discipulado ele não está consistente, né? Tem sido falho. A nossa supervisão também está deficiente. A visão, ela realmente vaza. Isso, se a gente não ficar revitalizando isso, acontece. A gente, apesar de já ter vivido a multiplicação, ela acontece pouco ainda, né? Nós já tivemos, inclusive, até mais PGs do que temos hoje. Então, isso é um sinal que alguma coisa aqui precisa ser mudada, melhorada, né? Apesar de nós termos um material humano muito grande, nós temos hoje falta de líderes nos anfitriões, né? Se a gente quiser multiplicar o mês que vem 10 PGs, a gente não tem 10 líderes e 10 anfitriões assim prontos. Então, a gente vai entender por quê. E essa última parte aqui, coloquem no vídeo aí, por favor, gente. Obrigado. Bom, essa última parte aqui, ela é fundamental, né? Nós vamos falar bastante sobre ela. O coração intencional, né? Não estou dizendo que a gente não ora, não é isso. Mas o modelo exige que haja muita oração intencional sobre os PGs, né? Então a gente vai falar sobre isso. Bom, então falando sobre padronização ou despadronização, né? A gente precisa entender o que é e o que não é um pequeno grupo, né? Então aqui, ó, um pequeno grupo é um ponto de pregação? Apenas um ponto de pregação? O que vocês acham? Não, né? Não se encaixa, né? É um grupo de oração? A gente vai lá para orar? Também não, né? E um grupo de estudo bíblico? Tem alguns aí, tem alguns estudos aí bem densos, né? Mas não é o objetivo. Até porque, por que a gente não tem, o que tem de errado em fazer um estudo profundo da Bíblia? Não tem nada de errado. Só que o modelo de PG, ele não encaixa um estudo profundo, né? Vamos estudar lá soteriologia, amartiologia, né? Tem vários temas aí que nós adoramos. Mas como é que fica para um visitante chegando e ouvindo isso? Volta mais. É complicado porque poucos crentes entendem isso. Imagine os outros. Então a gente precisa pensar nisso, porque o grande foco, quem é? Quem está dentro do barco, salva-vidas, ou quem está morrendo afogado? Então o nosso foco é quem está morrendo afogado. Então a gente tem que falar a linguagem para que eles entendam. Algo que realmente seja perceptível, relevante para as pessoas que estão chegando. Nós temos rotatividade nos PGs. Muito bem, é um grupo de crescimento apenas? A gente está só pensando em crescer? Não. Isso é consequência, né? Mas não é o foco. É um grupo de cura interior? E também não é apenas um grupo de comunhão, né? A gente não vai lá só tomar café, né? O PG ele pode ter tudo isso, mas ele é muito mais, né? O PG ele é uma miniatura da igreja reunindo-se nas casas com o objetivo de evangelizar, em primeiro lugar, confraternizar, edificar
servir e discipular. Então, o pequeno grupo, ele é realmente um estilo de vida para a igreja. A gente tem que entender isso. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá, gente? Vou botar lá no grupo depois. Bom, a gente está falando sobre padronização e a gente entende que esse modelo aqui, ele é bem adequado para nós. Eu queria que vocês dessem uma olhada e eu vou abrir aqui para quem quiser se expressar, dizendo que esse modelo aqui não funciona no seu PG. Quem não consegue aplicar isso daqui, ó, não que não esteja fazendo, porque poucos estão fazendo isso dessa forma, tá? Mas é possível a gente caminhar nesse sentido de padronização ou não? O que vocês acham? 15 minutos de quebra-gelo, 15 minutos de louvor e adoração. Eu fui em alguns PGs que nem teve louvor e adoração. Estudo e compartilhar, 40 minutos, tá? Compartilhar é muito importante, tá, gente? Porque tem gente pregando de novo a mensagem do domingo. O objetivo não é esse, né? O objetivo é que as pessoas participem, compartilhem, porque senão não tem muito sentido, né? 10 minutos de oração e ministração, né? No mínimo, né? Ali, a gente está calculando ali uma média. Eu vi PGs orando, né? Até separando homens e mulheres, tem orações direcionadas, intencionais, mas eu vi outros PGs orando muito pouco. Oração inicial, oração final. Então, isso aqui, ó, faz toda a diferença, gente. É aqui que a gente vai orar pelos não crentes, que a gente vai convidar, é aqui que nós vamos orar uns pelos outros. Não faltam motivos de oração aqui. É aqui que a gente vai orar pela multiplicação do nosso grupo, para levantar pessoas comprometidas, tem um monte de temas aí. 10 minutos de planejamento e desafios. O que nós vamos falar nesses 10 minutos de desafios? É realmente trazer um grupo para entender que a gente tem que avançar, né? Então a gente pode criar desafios de evangelismo, por exemplo. A gente tem que falar sobre isso, porque senão as pessoas se acostumam lá dentro do navio, né? Tá tudo gostoso, o garçom servindo na mesa, é uma bacana lá, né? Ninguém queria tomar chuva, né? Então às vezes a gente fica confortável no PG também, né? O lanchinho fica gostoso, eu gosto dessas pessoas que estão do meu lado, né? Eu não quero nem pensar em multiplicar esse PG, porque eu vou perder o contato com eles. Eu sei que talvez aqui ninguém mais pense assim, porque isso eu acho que a gente já avançou, pelo menos entre os líderes. Mas e os membros? Né? E a galera que está com a gente lá? Será que está todo mundo na mesma visão? Será que todo mundo anseia por essa multiplicação, por alcançar o perdido? Ou está muito gostoso aquele lanchinho lá? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí a gente fecha aí com 30 minutos de comunhão. O que vocês acham desse modelo aí? Quem acha que não dá para aplicar? Eu acho que esse é o cenário ideal, mas não é praticável em alguns PGs, por exemplo, o estudo e compartilhar, se os próprios membros não fizerem a troca, senão vira uma pregação. Então, por exemplo, eu quando levo o estudo muitas vezes estimulo que as pessoas falem, mas às vezes fica aquele silêncio e você é obrigado às vezes você pede um testemunho e você é obrigado a dar o testemunho também, então fica meio que um monólogo, né? As pessoas são meio introvertidas muitas vezes, acho que é o ideal, se os líderes e os membros entendessem o seu papel. Eu estava pensando naquela questão do barco, eu acho que está faltando uma figura ali, que é o crente que está com a corda dentro do barco, mas está do lado de fora do mar. Ele está só com a corda ali, ele está navegando fora do barco, mas está com a cordinha ali no mar. Entendeu? Tem esse crente também. Tem todos os modelos, né? Um dia o pastor Edgar fez um gráfico aqui, uma espiral, né, pastor? Começava dos frequentadores lá de fora, aí vinha para os membros engajados, aí tinha os engajados e os comprometidos.
E chegava no núcleo dos discípulos. Sim. Fala, Jé. Eu vejo uma dificuldade, pelo menos que nós estamos tendo lá, é nesse modelo, acho que está mais ou menos seguindo, só que, por exemplo, para começar, eu começo às 8h20, não tem ninguém, lá que a gente começa às 8h10, 8h20 não tem ninguém, às vezes acaba com 8h30, 8h40 o pessoal chega. Então já se passou 40 minutos. Então, a questão para atingir isso daí, a gente tem que ter mais pontualidade para começar. Senão você acaba comendo alguma coisa, você começa no sem anfitrião. Eu tenho que começar, vamos lá, vamos começar. Precisa entender aí, Jé, o que as pessoas não conseguem chegar no horário. É uma situação de trânsito, de trabalho, ou realmente é um mau costume das pessoas? Se for um mau costume, aí acho que vale a pena uma conversa. Se for uma situação de trabalho, aí talvez tenha que ver até o horário. Bom dia. A gente teve dificuldade para começar hoje aqui, ó, às 8, nos primeiros sábados. Quase ninguém, talvez às 7, poucas pessoas talvez trabalharam hoje. Então é um pouco da cultura do brasileiro, chegar em cima da hora e tal. Mas eu entendo o que você fala. Realmente eu tenho visto isso nos PGs. Poucos conseguem começar na pontualidade. Que mais, gente? O que mais tem obstáculo aí para chegar nesse padrão? Só que a gente acaba aplicando, na minha opinião, um pouco tempo de oração. Talvez já entrar no quebra-gelo, já dando uma ideia do tema. Tem um estudo, na verdade não é um estudo, para você jogar, para dividir, compartilhar com as pessoas, mas eu acho fundamental aí a questão da oração. Então, você acha que 10 minutos é pouco? Seria mais se fosse parar, né? Porque até todo mundo consome bastante tempo. Até só as mulheres estão. Só o grupo de mulheres, ela vai orar 3 horas. Olha aí. Não estou provando, gente, deixa bem claro. Que bom que às 10 horas na nossa igreja. Tem um ponto aí que eu acho que é interessante trazer para cá, que particularmente não aparece ali. Existe a agenda. Alguns seguem, outros não.